Nesse vídeo vou te responder quantas palavras é preciso para entender o idioma alemão. E aí, fluente, Leroy aqui. Nesse vídeo eu vou te falar quantas palavras você precisa para aprender o alemão. Primeiramente, a gente tem que clarificar o seguinte, que existem vários levels do alemão. Então, a gente precisa saber que tipo de level você quer chegar, que tipo de nível no alemão você quer chegar. A gente tem 6 levels no alemão. Tem o A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Então, para ficar melhor para você, você tem que saber que level você quer chegar no alemão. Mas nesse vídeo aqui eu vou te trazer um estudo feito pelo linguista Paul Nation. Paul Nation é um linguista americano que fez uma pesquisa relacionada ao vocabulário. Paul Nation afirma que um garoto americano de 13 anos é capaz de ter um vocabulário passivo de 11 mil famílias de palavras. Ou seja, família de palavras não é palavras, você tem que entender isso aí, é família de palavras. Enquanto que um não nativo com PhD, ou seja, PhD, faculdade e doutorado, tem um vocabulário de 9 mil famílias de palavras, né? Isso que ele afirma na pesquisa. E tem outra pesquisa aí que eu vou deixar aí na tela, ele vai aparecer a imagem. E ele afirma também o seguinte, que para você entender livros, você precisa ter 9 mil famílias de palavras para você entender. Com essas 9 mil famílias de palavras, você consegue entender 98% do livro. Com jornais, você só precisa de 8 mil. Com filmes infantis, você consegue entender com 6 mil. E o inglês falado é 7 mil. Aí você pode pensar, mas esse é inglês no alemão. Então, o alemão a gente não tem muitas pesquisas sobre isso, mas a gente pode fazer um paralelo com o inglês, certo? E aqui também ele afirma o seguinte, que é proper nouns. Então, substantivos próprios. Por exemplo, se um cachorro tiver um nome chamado dog, por exemplo, o cachorro tem o nome dog. Então, essa palavra dog vai ser chamada de substantivo próprio. Então, quantos substantivos próprios tem em livros? Vai ser de 1 a 2%, de jornais vai ser de 5 a 6%, de filmes de criança 1,5% e assim por diante, né? E outra gráfica aí que eu vou mostrar também, que ele também fala sobre palavras de alta frequência, palavras de média frequência e palavras de baixa frequência. Então, o que ele caracteriza isso aí? Ele caracteriza aqui de 1.000 a 2.000 palavras são as palavras de alta frequência, ou seja, as 2.000 palavras mais frequentes são de alta frequência, as 3.000 a 9.000 são de média frequência e a de 10.000 para frente é de baixa frequência, né? Uma coisa interessante que você tem que saber focar e saber entender que existem diversos tipos de frequência nas palavras. Então, o correto é você aprender no começar a aprender pelas palavras mais frequentes, então palavras de alta frequência, e depois você vai aprender as palavras de média frequência e assim por diante. Aí você pode aprender essas palavras de baixa frequência. E ele também afirma o seguinte, que se você entender 1.000 palavras na língua, você pode compreender 76% de livros de não ficção, 79,6% de livros de ficção e 87,8% de língua falada, ou seja, de conversação, né? E aí, a segunda afirmação dele é o seguinte, que se você entender 2.000 palavras mais frequentes, você vai ser capaz de entender 84% de não ficção, 86,1% de ficção, 92,7% da linguagem falada. E a terceira afirmação dele é que se você entender 3.000 palavras mais frequentes, você vai ser capaz de entender 88,2% de não ficção, 89,6% de ficção e 94% da língua falada. E isso é muito importante você entender essas informações para saber aonde você quer chegar, né? Então vamos dizer que se você quer ser capaz de entender 94% de um podcast, então é bom você entender mais do que 6.000 palavras, certo? Mais do que 6.000 famílias de palavras. Eu vou mostrar um vídeo aí que eu vi num vídeo de uma professora alemã. Ela disse o seguinte, ela disse que o alemão nativo, ele usa um vocabulário de 4.000 palavras. Eu acho que esse 4.000 palavras, ela quer dizer 4.000 famílias de palavras, né? Então a gente pode fazer uma comparação, né? Se o Paul Nation fala que para você entender 94% da conversação, você precisa de 3.000 e a mulher nativa alemã, ela fala que é 4.000, então a gente pode fazer um paralelo, né, que é entre esses números aí, né? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco da minha experiência com o alemão. Eu acho que atualmente eu tenho um vocabulário de família de palavras de 7.000 palavras, mais do que isso eu devo saber. Isso aí é o que eu acho que eu tenho. Mas uma coisa interessante é que podcasts, eu consigo entender 90% do vocabulário. Entenda o seguinte, vocabulário, não compreensão. Então, minha experiência, se você tiver 7.000 famílias de palavras, você vai entender 90%
de um podcast. Essa é a minha experiência, né? Mas você pode ter uma outra experiência. Depende do que você vai ouvir. Depende de que podcast você vai ouvir. Os podcasts que eu quero ouvir, eu sinto isso. E outra coisa, eu trouxe alguns dados bem interessantes que dá pra você já sentir quantas palavras você vai precisar, né, pra alcançar o seu objetivo. Quanto tempo vai precisar pra alcançar o seu objetivo no alemão. Eu fiz a seguinte pesquisa. Eu peguei a transcrição de vídeos em alemão, vídeos de podcast, e eu calculei quantas palavras únicas são ditas e quantas palavras totais são faladas. Então, eu peguei um podcast, peguei uns dados de um podcast chamado Einschlafen Podcast, o episódio 428, e eu peguei os seguintes dados, né? É uma pessoa que apresenta esse podcast. O podcast tem 1 hora e 2 minutos de duração. Palavras totais é de 9.111. Palavras únicas é de 2.037. Palavras únicas que só aparecem uma vez são 1.004. O que eu quero dizer com essas palavras únicas que só aparecem uma vez? Por exemplo, uma coisa que eu percebi lá é que a palavra herzlich e willkommen, ela só é dita uma vez durante todo o podcast. Então o podcast tem 1 hora e herzlich willkommen é dita apenas uma vez. É claro que herzlich é uma palavra e willkommen é outra palavra. Então esse é um exemplo de palavra que só vai aparecer uma vez durante o podcast. Aí o que eu fiz? Eu peguei o número dessas palavras que só aparecem uma vez e dividi pelo número total de palavras únicas. E eu percebi que a porcentagem dessas palavras que só aparecem uma vez durante o podcast inteiro é de 49%, né? Agora vamos pegar um outro podcast, Almost Daily, falando sobre apocalipse zumbi. Eram de 4 pessoas, a duração do podcast é de 1 hora e 15 minutos, número de palavras total perto de 13.000, palavras únicas 2.500, palavras únicas que só aparecem uma vez, 1.400. Qual que é o número de palavras únicas que só aparecem uma vez em relação com as palavras únicas no total? É de 53%. E o terceiro podcast, né, é o Hoaxilla, né, que é um podcast sobre crime e etc, né, que é apresentado por 2 pessoas. A duração desse podcast era de 1 hora e 4 minutos. Palavras totais perto de 10.000. Palavras únicas 2.100. Palavras únicas que só aparecem uma vez 1.060. E porcentagem das palavras únicas que só aparecem uma vez é de 50%. Qual que é a conclusão que a gente chega com esse tipo de informações? É que é importante você começar a aprender palavras que têm alto valor, ou seja, palavras que têm alta frequência. E é também importante você estar atento que existem palavras que vai ser difícil você entender, que vai ser difícil você memorizar. Como a gente pode ter concluído aí, 50% das palavras de um podcast são ditas apenas uma vez. Tipo, uma vez, não é 2, é uma vez. Então, 1 hora de podcast só aparece uma vez. Então, percebe o quão é difícil você entender palavras que têm baixa frequência. É muito difícil decorar. Então, o que eu sugiro? Você persistir e você ter a crença que você vai conseguir decorar essas palavras. Então, se você estiver no começo, aprenda as palavras mais importantes, aprenda as palavras com alta frequência. Aí, com o tempo, você vai aprender as palavras de média frequência. E assim por diante. Você tem que ir por etapas, certo, pessoal? Você não pode ir aí e tentar decorar tudo que você vê, certo? Tem que estudar de uma maneira estratégica, né? Então, essas aqui são as minhas informações. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí no vídeo, pessoal. E veja um vídeo que eu falo, assim, uma estratégia de como faço para estudar vocabulário, certo? Vai estar aí no final do vídeo aí. Provavelmente vai ser útil para você. E até o próximo vídeo.